Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de maio de 2017. Pizzarias em Nova York recorrem a leis judaicas para questionar concorrência. Em uma cidade tão louca por pizza quanto Nova York, guerras de pizza surgem com certa regularidade, desde pontos de $1 a fatia disputando clientes em Manhattan e até uma disputa com toques de máfia em torno de uma receita de molho roubada entre uma pizzaria no Brooklyn e outra em Staten Island. Mas talvez nada se compare à guerra da pizza kosher, colocando o interesse gourmet do século XXI contra o mundo decididamente do século XIX de um bairro assídico insular. Dois donos de pizzarias, ambos judeus ortodoxos, se viram envolvidos em um processo do tipo que só acontece no Brooklyn, não em uma augusta sala de tribunal, mas em uma obscura sala de justiça conhecida como Tribunal Rabínico de Borough Park, que houve casos em uma sala simples sobre uma sinagoga em uma quadra residencial. No centro da batalha, não estão preços ou receitas de molho, mas interpretações críticas da lei sagrada, estabelecida em aramaico antigo milhares de anos atrás. Ambos os lados invocaram regras ditadas pela Torá e Talmud, assim como interpretações dignas de um livro culinário das regras kosher de acordo com a lei judaica e padrões de certificação. Armados com seus argumentos, os dois vendedores de pizza compareceram no mês passado ao tribunal rabínico, conhecido como Bet Din. Lá, as coisas procederam como um tribunal popular assídico, com os juízes 3 rabinos vestindo a roupa tradicional toda preta, encarando os litigantes. Em uma mesa, o querelante Daniel Branover, proprietário do Basil Pizza e Wine Bar, um popular restaurante kosher de luxo em Crown Heights, que abriu em 2010 e oferece pizzas especiais como destaque do cardápio. Na outra mesa, o réu Semi Arel, que neste mês abriu o Calabria, uma pizzaria em frente ao Basil. Com sua decoração casual estilo grafite, comida servida no balcão, o Calabria é muito diferente do elegante e moderno Basil, onde os clientes de fim de semana com frequência esperam 2 horas por uma mesa. Mas foi o cardápio do Calabria que causou alarme para Branover, cujos clientes pagam até $24, cerca de R$ 75 por pizzas individuais. Branover deu uma olhada e viu uma ameaça ao seu plano de negócios de massa fina, coberta com molho. O Calabria estava oferecendo um produto semelhante a um preço muito menor a meros passos de distância. Não pude ignorar, disse Branover. Ele não queria seus clientes. Ele queria meus clientes. Apesar de alguns verem isto como mero capitalismo, Branover considerou uma violação da lei talmúdica a respeito de competição injusta por uma nova empresa próxima, em hebraico, Azagat Jevu. Assim, ele processou no tribunal rabínico, alegando um caso de um negócio prejudicando a subsistência de outro negócio. O caso fornece uma janela para uma disputa comercial raramente ouvida em tribunais rabínicos, vestígios de um sistema legal religioso estabelecido nos tempos antigos e que predomina hoje em comunidades ortodoxas como uma alternativa à justiça civil. Os Bet Din são mais conhecidos por mediar e julgar divórcios, certificados kosher e conversões ao judaísmo. Mas, ocasionalmente, também julgam pontos mais enigmáticos da lei judaica, como alegações de concorrência desleal. Em 2006, uma decisão da Suprema Corte Estadual manteve a decisão do Tribunal Rabínico que impedia uma empresa de ônibus de propriedade assídica de copiar a rota e horário de outra de Nova York a Washington.
E em 1993, um grupo de restaurantes Kosher em Teaneck, Nova Jersey, pediu a um tribunal rabínico que impedisse um restaurante próximo de expandir e roubar seus clientes. A decisão da pizza foi emitida em poucos dias, em hebraico, com citações da Torá e do Talmud em aramaico antigo. Os rabinos ficaram em grande parte do lado de Branover, decidindo que o Calabria estava próximo demais geograficamente em estilo de comida a ponto de ameaçar o meio de vida do Brasil. O Calabria foi instruído a passar a oferecer pizza comum, que o tribunal definiu como a pizza ao estilo de Nova York, apesar de não ter fornecido nenhuma orientação adicional. Mas desde a decisão, o caso caiu em uma divisão obscura entre a lei talmúdica antiga e as convenções de uma pizza clássica de Nova York. Para Branover, a decisão significa que o Calabria deve se ater às convenções básicas de pizza, massas redondas, com fatias cortadas de modo triangular. Arel considerou a decisão injusta e de causar perplexidade. Ele disse que ela atrapalharia sua busca pela mais alta certificação kosher, fundamental para atrair clientes. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a humanidade vem evoluindo assim com as religiões e apropria a ideia de Deus, e no capítulo 1 afirma que há duas partes distintas na lei mosaica de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos "não matarás e não farás mal ao teu próximo", não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão.
Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de maio, por Feijão.